Oi, pessoal. Vamos mais uma vez continuar com o nosso conteúdo da semana passada, onde nós estávamos falando sobre o resumo. Nós vimos algumas etapas do resumo, vimos também como é que a gente, no caso, elabora um bom resumo e também a gente viu o que é um resumo. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre como fazer um bom resumo de texto. E aí eu tenho algumas etapas para esse tipo de texto. E uma das primeiras etapas nesse tipo de texto é ler atentamente o texto original. Então a gente falou também um pouquinho disso na outra aula, que a gente precisa ler atentamente, né, o texto original para que a gente tenha conhecimento em relação a esse texto. E só depois disso é que a gente começa a fazer o resumo desse texto. A outra forma para a gente também estar fazendo esse resumo é marcar as principais ideias do texto. Então, no momento que a gente vai fazer uma segunda leitura, ou até na primeira leitura que nós estivermos fazendo, a gente já vai marcando as principais ideias, né, contidas nesse texto. E o terceiro fato é sublinhe as palavras-chave. Então, naquele momento que a gente está lendo, que a gente acha interessante aquelas palavras, a gente já vai logo, né, sublinhando essas palavras, porque depois, na hora do resumo, já fica mais fácil para a gente conseguir organizar essas palavras e fazer um bom resumo. A outra quarto ponto é tenha o poder de síntese. E o que é esse poder de síntese? É justamente quando a gente precisa organizar nossas ideias, a gente precisa escrever de modo objetivo, claro e coeso, nesse caso, de forma correta. Então, para isso, a gente tem que prestar bastante atenção nas palavras, bastante atenção no que a gente leu, para não cometer esse tipo de erro, principalmente o erro ortográfico, porque se a gente já está ali tendo conhecimento das palavras, não há essa necessidade de fazer esse erro, né, não, pessoal? Então, o outro ponto é o quinto ponto, que é cuidado com a coesão e a coerência. Pessoal, a gente precisa observar as palavras que a gente escreve, está realmente ortograficamente correta? A gente sabe que na nossa língua portuguesa existe algumas regras, então a gente tem que estar atenta justamente nessas regras para a gente não cometer erros ortográficos. E quando a gente fala de coerência, a gente está falando sobre a questão da organização, da estrutura de nosso texto, as palavras encaixadas adequadamente, ter uma finalização nas ideias e não deixar o texto confuso e sem uma coerência, desculpe. E aí, a sexta informação em relação a esse resumo faça uma leitura final. Então, a gente nunca deve terminar um texto sem antes fazer uma leitura. A gente deve reler, né, no caso, porque a gente fez a leitura do texto original, mas a gente também precisa fazer a leitura do que a gente resumiu. Só para aí, nesse momento, a gente vai estar o quê? Corrigindo, analisando, ver se realmente as ideias estão encaixadas, para que realmente a gente tenha certeza de que nós fizemos um bom resumo. E o último passo do resumo, que é o sétimo, não se esqueça de citar a fonte. Então, de grande importância, de grande relevância, vocês no final está citando qual foi a fonte em relação a esse texto. De onde foi que vocês tiraram esse texto? Qual é o autor? Qual é a edição? Se foi um livro, se foi um filme, se foi um outro qualquer tipo de texto, então você precisa saber também a fonte desse texto. Então é isso, pessoal. Aí foram 7 dicas bastante básicas para vocês estarem mais atentos quando vocês forem fazer esse tipo de resumo. Até mais, pessoal, nas próximas aulas.